Olá, leitores, amigos, professores. Acabou de sair do forno aqui da editora Fisales um livro meu para crianças da educação infantil, crianças em fase de alfabetização ou pré-alfabetizadas, que é O Gato Maluquinho. E é um livro que no início era apenas um poema que eu tinha, chamado O Gato Maluco, em cima um pouquinho do meu gato, né? E que trabalhava alguém, né, que havia ficado maluco por causa dos livros. Mais ou menos uma releitura da história do Dom Quixote, né? Do Dom Quixote. E aí eu reescrevi esse texto várias vezes para que tivesse um ritmo, enfim, e que trouxesse um gato diferente de todos os gatos, né? E aquele destruir um pouquinho a imagem do estereótipo do gato, né? O gato não gosta de água, né? Este gato gosta, gato come passarinho, o meu aqui pelo menos ataca passarinho, e esse gato vai ser padrinho de um passarinho. Gato caça rato, e esse gato vai brincar com os ratos. Enfim, é um gato tão diferente que ele tem por mãe uma pata, o pai é um vira-lata e a avó é uma galinha carijó. Esse é um pouquinho a história desse livro, e que pode ser resumido no que está na contracapa, que diz: o gato maluquinho inventou estranhas asas construídas de palavras, que é o primeiro verso deste livro. E o último verso, que diz: o gato maluquinho contou para mim e para a ovelha, só faz o que lhe dá na telha. Esses dois versos, mais ou menos, resumem a história deste livro. A Martina Schreiner, eu convidei ela para fazer as ilustrações e o projeto gráfico desse livro. E a Martina usou a minha história e criou várias histórias paralelas. Por exemplo, esse é um livro sobre ele mesmo, né? Então, esse é o livro em que o personagem é o livro, o personagem é o gato, o personagem é o leitor, o personagem é qualquer um. Por quê? Os recursos estéticos que ela usou, então, foi não representar o gato. O gato, ele aparece aqui, né? Escondido aqui nessas orelhas. E o gato vai aparecer no final, na última página, né? Voando com um livro. Aqui se aparece que dá para ver um gato. Senão o gato não aparece. A ideia é que o leitor se sinta um gato, né? Então eu disse, o personagem aqui é o leitor e o personagem é o livro. Por isso que você vai ver, por exemplo, que aqui tem uma porta na entrada e através dessa porta, o pequeno leitor, né, vai entrar no livro e abre aqui. E entra no livro. E o livro vai estar nas ilustrações. Então você vai ver que aqui tem um livro, né? Aqui tem um livro. Aqui tem um livro. Aqui tem um livro, né? O livro, ele é o personagem da história, o livro e o leitor. E a Martina usou recursos aqui que as crianças podem ir acompanhando a história. Além de você entrar no livro, né? O gato está lá dentro do livro, né? Você entra pela porta, abre aqui, né? Tem tantas coisas que cada vez que a gente olha as ilustrações de tão magníficas, a gente descobre coisa nova. Então, tem a cartola e o livro, que tem também essa questão mágica, né? Então, aqui já vai aparecer o chapéu vermelho do gato, que é um chapéu, isso foi a ideia da Martina, para mim era só um chapéu, e aqui se transformou numa cartola. Além dessa história do gato, o que acontece? O livro, que ora é uma casa, ora é uma porta, né, uma cabana, ele transforma as pessoas, os personagens aqui, o leitor.
Então, você vai ver nessa... Começa, o gato maluquinho inventou estranhas asas construídas de palavras, né? E aí você vai ter uma borboleta aqui, na verdade uma lagarta, né? Entrando no livro, você vira a página e tem uma borboleta. E assim vai acontecendo com os personagens. Por exemplo, né? O coelho entra aqui sempre preto e branco e vai sair aqui como um coelho mágico da cartola. Os ratinhos, eles entram aqui, né? Estão subindo pelo livro, preto e branco, e eles saem coloridos e transformados. Claro, esses elementos todos estão na história, mas a Martina vai construindo histórias paralelas, um mundo imaginário. É tão maravilhoso que, além disso, começa, né? Tem uma hora que eu digo que ele vai ser padrinho de um passarinho, e a história dos passarinhos começa aqui já, no início do livro, né? Você já começa. Os passarinhos aqui estão indo com raminhos para fazer ninhos. E vai acontecendo nas ilustrações, aqui já está o ninho com o ovo, né? Aqui ainda temos o ninho com ovo, mas lá na frente, né? O ovo começa a quebrar. Aqui já nasceu um passarinho. E esse passarinho, aqui nessa outra ilustração, ele saiu do ninho. Então aqui, essa história, uma das histórias que está aqui, né? E o gato maluquinho foi convidado a padrinho do filho de um passarinho. Quando eu falo isso, o passarinho já nasceu. Aqui ele está saindo, né? Como eu mostrei antes. Está saindo do livro. Vai passar pelo livro, né? Que é o personagem, objeto personagem. E vai sair assim, ó. Olha como o passarinho entra. O passarinho entra assim. Olha ali, ó. Mas o livro é mágico e o passarinho sai assim. Esse é um dos recursos que dá para trabalhar com as crianças pelas imagens das histórias. Existe uma outra coisa que a Martina imaginou. Mostrei essa história do passarinho, que é uma história que está nas ilustrações, que o gato, esse gato maluquinho, ele é meio representado como um mago ou como um Dom Quixote. A gente vai ver ele em algumas... Estão vendo ali? Lá ele no cavalo, aqui. Então essa referência a Dom Quixote foi uma ideia dela, da Martina, né? Mas também pode ser um mago, porque ele tem um chapéu de mago. Na minha história, ele tem um chapéu. E a Martina criou essa ideia de que esse chapéu seja uma cartola de um mago. Então ele é um aventureiro, ele vive aventuras, que são aventuras do livro que ele lê, né? E esse personagem, Dom Quixote, mágico, ou gato, ou leitor, vai andando, passeando pelo livro. Olha que maravilha que a Martina criou, né? Então, vai haver referências aqui, por exemplo, o gato maluquinho diz que é um lindo avião, a bolha é feita de sabão, as coisas vão se transformando, né? Pelo livro, pela imaginação do leitor. O gato maluquinho sabe miar um au-au para assustar o lobo mau. O lobo mau aparece aqui escondido, né? Antes, na verdade, ele aparece assim, olha. Olha aqui, ó. Olha como era o lobo mau antes do livro. Assim, né? E ele passa pelo livro e é um lobo já com guarda-chuva. E acaba esquecendo o guarda-chuva depois no livro, né? O gato maluquinho pensa às vezes ser leão para enfrentar a escuridão, para superar os medos. E olha a transformação, então. Aqui entra o rabinho do leão, né? Entrando no livro. E como é que esse leão vai sair? Assim, um leão que é sol, né? E que ilumina a escuridão, que é o leitor, que é a gente vencer os próprios medos. Então esse é o livro O Gato Maluquinho.
Não vou contar todas as surpresas, deixar que vocês descubram as surpresas desse livro, mas dizer que ele é um livro encantador para crianças que estão em fase de alfabetização, pré-alfabetizados. Ele é quase um livro-álbum e é um meta-livro, né? Meta-literatura, porque é um livro que fala sobre a leitura e sobre os livros para os pequenos. O Gato Maluquinho, um texto meu, ilustrado e completado pelas ilustrações da Martina Schreiner. Está à disposição aí no nosso site, né? www.physaleseditora.com. Muito bem. Até mais.